Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Eu gostaria hoje de fazer uma breve reflexão sobre um texto que fala a respeito da volta de Jesus. Porque nós vemos que muitas vezes, talvez por não ter tido ainda uma explicação desse texto, muitas pessoas dizem que hoje Jesus não sabe o dia da sua volta e somente o Pai sabe. Esse texto, esse assunto nós já trabalhamos aqui em nosso canal, mas estamos aqui novamente trazendo à luz esse assunto, porque é um assunto que vai com certeza trazer uma edificação espiritual para as nossas vidas. O texto bíblico que eu vou ler se encontra em Mateus, capítulo 24, nos versículos 36, 37 e 38. O texto bíblico diz assim: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, Jesus falando a respeito dele, senão o Pai, a não ser o Pai, só o Pai. Jesus falando enquanto estava no seu ministério terreno. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. É interessante nós entendermos que nesse texto, quando Jesus ele se inclui dizendo, nem o Filho sabe o dia de sua volta, é preciso que nós entendamos que Jesus naquele momento ele estava como servo. Ele estava reconhecido em figura humana como servo e ele ia ser obediente até a morte e morte de cruz. Jesus ia ser o sacrifício perfeito, eficaz e que vale para sempre, para que nós pudéssemos ter a salvação. Então, nesse momento, Jesus ele não sabia o dia que ele voltaria. Mas acontece que depois Jesus ressuscitou. E hoje ele está sentado à destra de Deus, à direita de Deus. Jesus ressuscitou e quando ele disse, lá em Atos dos Apóstolos, ele disse, melhor dizendo, em Mateus capítulo 28, versículo 18, ele disse assim, eu vou abrir a Bíblia aqui, olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus agora já estava ressuscitado. Jesus agora já estava com todas as suas características de Deus presentes, a onisciência, a onipotência, a onipresença, coisa que quando ele estava como servo em figura humana, algumas dessas características não estavam em Jesus, porque ele tinha se feito um pouco menor do que os anjos para morrer por nós na cruz do Calvário. Isso que é importante nós entendermos. Nós entendemos que quando Jesus falou que ele não sabia o dia da sua volta, como foi enfatizado aqui no texto, nem o Filho, senão o Pai, quando Jesus falou isso, ele falou como homem, como o servo, reconhecido em figura humana, que ia ser sacrificado na cruz do Calvário, mas depois que Jesus ressuscitou, ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Hoje Jesus tem autoridade para saber o dia da sua volta. É importante nós entendermos isto.
Quantas vezes nós vemos pessoas falando, ah, porque nem Jesus sabe o dia da sua volta, baseando-se nesse texto. É preciso você entender que quando Jesus falou isso, e ele se incluiu, conforme foi enfatizado aqui na leitura, está no texto, você pode conferir na sua Bíblia, ele estava falando isso como homem, ele estava no ministério terreno dele. Mas agora, depois que Jesus ressuscitou, que ele está sentado à direita de Deus, e ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E olha o que diz 2 Pedro capítulo 3, versículos 9 e 10. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Jesus tem protelado, ele tem postergado, ele tem deixado para depois a sua vinda, por misericórdia, porque ele está querendo dar oportunidade para que o povo se arrependa e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Mas muitos têm endurecido os seus corações. Mas haverá, nós lemos no texto, assim como veio o dilúvio e pegou a todos, assim será a vinda do Filho do Homem, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, os lavados e remidos pelo sangue de Jesus, vai tocar a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos, salvos no Senhor Jesus, serão transformados, e a igreja triunfante, que são as pessoas que morreram, e a igreja militante, que são os cristãos que estão militando pela causa do Senhor, os triunfantes vão ressuscitar e os militantes serão transformados e todos subiremos juntos e encontraremos com o Senhor nos ares. E estaremos para sempre com Ele. É isso que diz a Bíblia. Mas o dia e a hora, ninguém sabe, mas hoje Jesus sabe. Olha o que diz Pedro: o Senhor não retarda a sua promessa, como se ele tivesse, e ele tem, mas Pedro está deixando claro que Jesus tem a autoridade para decidir se ele vai retardar ou não a volta dele. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, quando ninguém espera, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. A Bíblia diz que grande e terrível é o dia do Senhor. Grande para nós, que estaremos com o Senhor, que vamos nos encontrar com Jesus, que vamos olhar face a face aquele que um dia morreu por nós na cruz do Calvário. Mas será terrível para aqueles que ficarem, como foi terrível o dilúvio. Quando vier, depois do arrebatamento da igreja, a grande tribulação, quando o anticristo estiver impondo o jugo do diabo na vida das pessoas, que possamos ouvir a trombeta tocar. Amém, meus irmãos? Que possamos ouvir a trombeta tocar, que possamos estar alicerçados, firmados em Jesus Cristo, ligados em Jesus, como o ramo está ligado na videira. Mas não é o objetivo aqui a gente pregar, o objetivo aqui é a gente apenas trazer esse esclarecimento para os irmãos. Porque é errado hoje quando a gente fala, nem Jesus sabe o dia da sua volta, baseando-se em Mateus capítulo 24, versículo 36. Versículo 36, 37, 38, 39. É errado falar isso. Porque quando Jesus falou que ele não sabia o dia da sua volta, ele estava como um homem, como servo, ele ia ser crucificado. Mas depois que ele ressuscitou, ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, inclusive a autoridade para saber o dia de sua volta. Inclusive a autoridade para dizer, eu vou esperar mais um pouquinho. Ele tem essa autoridade.
Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, disse o Senhor Jesus. Autoridade para perdoar pecados, autoridade para dar a salvação, para salvar, para curar, para libertar. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É esse o Jesus a quem nós servimos. E se Jesus disse que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, então não existe autoridade para mais ninguém. Não sobrou autoridade para mais ninguém. Jesus é a autoridade suprema no universo. Esse mandado ele recebeu do seu Pai. Esse mandado ele recebeu de Deus. Quando ele disse, eu vou dar a minha vida, mas eu vou novamente readquiri-la, este mandado eu recebi do meu Pai. Glória a Deus. Glória a Deus, porque em Jesus o nome do Senhor Deus é glorificado. Louvamos a Deus por essa palavra. Queria que fosse uma breve reflexão, mas eu quero novamente enfatizar aqui, irmãos, o objetivo do vídeo foi esse. Foi a gente ficar mais atento quando a gente fala, porque nem Jesus sabe o dia da sua volta. Não, hoje Jesus sabe. Por quê? Porque toda autoridade me foi dada no céu e na terra, inclusive a autoridade para saber o dia que ele vai voltar. Jesus disse que não sabia, em Mateus, capítulo 24, versículos 36, 37, ele disse que não sabia porque ele estava como um homem, como servo, como cordeiro, que ainda ia ser imolado. Mas hoje não. Hoje Jesus sabe o dia da sua volta. Amém? Então que quando a gente fizer essa referência de que nem Jesus sabe o dia da sua volta, é um equívoco. Hoje Jesus sabe, porque ele diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele não sabia antes, porque ele estava como um homem, como servo. Ele ainda ia morrer na cruz. Mas depois que ele ressuscitou, que agora novamente como sempre verdadeiro homem e verdadeiro Deus, mas agora como Deus recebendo todas as qualidades, os atributos divinos, onisciência, onipresença, onipotência, assentando-se à destra de Deus. Hoje Jesus sabe o dia da sua volta. Amém, irmãos? Então eu desejo que essa palavra continue falando ricamente em vossos corações e que essa palavra tenha sido de edificação espiritual para a tua vida, em nome de Jesus.